sofremos. Veremos isso na vida de Davi. Deus esteve em todo o tempo com ele. 1 Samuel 19, vamos ler dos versos de 1 a 11, depois 18 a 24, e o 20 a gente vai citando aí. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei, estarei ao lado do meu pai, no campo onde estás, falarei a teu respeito ao meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Verso 18. Assim Davi fugiu, escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, e ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? E responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Deus não nos livra do sofrimento, Deus nos livra no sofrimento. Deus não poupa seus filhos de perigos, mas sempre os protege e guarda. A missionária inglesa Ellen Roosevelt, ela trabalhou no Congo de 1953 a 1973 como médica, e ensinou a prática da medicina ao povo da região. E ela permaneceu naquele lugar mesmo quando o Congo passa por uma guerra civil e uma situação política extremamente ameaçadora na década de 60, e ela é capturada por um grupo de rebeldes. Por ser estrangeira, ela é levada presa e passa meses presa, tendo sido espancada, tendo sido estuprada repetidamente. E no tocante a essas muitas tribulações, ela relata: espancada, atirada ao chão, chutada, dentes quebrados, boca e nariz cortados, costelas feridas, levada sob a mira de uma arma de volta até minha casa, ridicularizada, insultada e ameaçada. Eu sabia que dores e humilhações ainda piores me esperavam se o tenente dos rebeldes não puxasse o gatilho do seu revólver e desse fim à situação. Era uma noite muito escura. Sentia-me inexprimivelmente só. Por um breve momento pensei que Deus houvesse me abandonado. Então, em desespero, quase clamei contra Ele. É um preço alto demais. E, continuando essa narrativa, ela diz: mas naquele dia Ele foi ao meu encontro na escuridão e na solidão.
estava bem ali ao meu lado, um Deus grandioso, maravilhoso e todo-poderoso. O seu amor me envolveu. De repente, a pergunta por quê se desvaneceu, e uma paz inacreditável fluiu para dentro de mim, mesmo em meio à perversidade. E ele soprou uma palavra em minha mente atribulada, a palavra privilégio. Estes não são os seus sofrimentos, não é a você que estão espancando, esses são meus sofrimentos. Essa mulher, quando solta, volta para a Inglaterra para tratar dos seus ferimentos e depois retorna para o Congo, onde ela continua como missionária ali. Deus não a poupa dos sofrimentos, mas no sofrimento Deus esteve ali com ela, guardando. Deus faz isso com Davi. Capítulo 19, ele inicia a partir, logo em seguida do capítulo 17 e 18, capítulo 17, Davi, ele derrota o gigante filisteu. Davi opera um grande livramento para Israel, poderoso livramento. Entenda, Israel era um exército muito menos poderoso do que o filisteu, que tinha um poderio bélico muito menor, muito menos armas. Apenas 2 pessoas tinham espadas em Israel, Saul e Jonatas. E agora, quando o gigante filisteu se levanta para poder afrontar os exércitos de Deus vivo por 40 dias, ninguém levanta, ninguém faz nada. Nem Saul, nem Jonatas, que é o comandante do seu exército. E ambos são guerreiros experientes, muito mais experientes do que Davi. Então Jonatas tem pelo menos, Jonatas na verdade nessa época, ele tem pelo menos 27 anos a mais do que Davi, ele está por volta ali de seus 40 e poucos anos. Davi tem 17, Davi é um menino, e ele vai para aquela batalha, e Deus lhe dá a grande vitória, porque ele não luta pela sua glória, ele luta pela glória de Deus, sabendo que Deus é quem lutava por ele. Então ele passa a liderar um destacamento de soldados, ele passa a liderar um grupo do exército de Saul, e começa a ter grandes vitórias contra os filisteus. E aí surge uma musiquinha, e a musiquinha acaba com Saul, porque as mulheres de Israel começam a cantar: Saul feriu seus milhares, Davi porém seus 10 milhares, e agora Saul é tomado pela inveja. Jonatas, ao contrário de Saul, ele se afeiçoa a Davi. Jonatas, ao contrário de Saul, ele é o sucessor do trono, ele é quem deve se assentar no trono e ser o rei da dinastia de Saul. Entretanto, Jonatas olha para Davi e percebe que ele é ungido do Senhor, quem Deus escolheu no lugar de seu pai. E ao invés de ficar ressentido, e ao invés de olhar para esse menino, que não tem ascendência, que não tem pedigree, que não tem influência, é um mero pastor de ovelhas, adolescente, ele olha para ele como ungido do Senhor e como em quem o Espírito de Deus estava sobre. E Jonatas faz aliança com Davi. Jonatas não se ressente, ele o apoia, mas Saul não. Saul está apegado ao trono. Saul é tomado por inveja. E aí chegamos no capítulo 19, onde Jonatas decide que vai matar Davi. O texto começa mostrando o decreto de Saul, que é dito para todos ali ao seu redor, para todos ali que estavam no palácio de Saul. Ele emite o decreto, ele emite a sua decisão. E a primeira coisa então que nós aprendemos aqui nesse texto, é que nós temos a perseguição e nós temos a intercessão. Saul perseguindo, Jonatas intercedendo. 2 tipos de pessoas que nós temos nessa narrativa. Primeiro, Saul perseguindo. Ele está tomado por inveja, ele deseja matar Davi, ele deseja ferir Davi. O propósito de Saul em matar Davi é tirar qualquer perspectiva de alguém que possa tomar o seu trono. Ele está apegado ao trono, ele está apaixonado pelo poder. Aquele que antes se esconde junto das jumentas, quando ascende ao trono, quando é coroado rei sobre Israel, ele se apaixona pelo poder. Você quer provar o caráter de uma pessoa, dele poder. Você quer provar de fato se essa pessoa ela tem um coração puro, dê poder a ela. Tolkien, ele tem uma narrativa, O Senhor dos Anéis, e aquele anel, quem usava aquele anel, ele ficava seduzido pelo poder daquele anel, encantado por aquilo que o consumia, o matava. Saul se encanta
pela coroa. E aquilo o está matando, aquilo o está consumindo. Saul está perdendo vida, está perdendo relacionamento com Deus. Ele agora calunia Davi, ele agora persegue um inocente. Muitas vezes, queridos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, nós precisamos tomar cuidado com como nós agimos em relação a outras pessoas. Pessoas que talvez nós não tenhamos afinidade, pessoas que talvez não tenham o nosso espectro político, pessoas que talvez nós sintamos que não devem ter a nossa afeição, amizade ou qualquer coisa assim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos colocamos como superiores a essas pessoas, e nós queremos simplesmente excluí-las, nós queremos simplesmente colocá-las de lado. E muitas vezes nós somos tomados pela maledicência de falar mal dessas pessoas. Nós nos achamos no direito de condenar essas pessoas, de dizer que essas pessoas não são dignas, ou de falar, criticar os defeitos dessas pessoas. Os nossos amigos, aqueles a quem admiramos, aqueles a quem nós gostamos, nós protegemos. Mas aqueles de quem não gostamos, muitas vezes nós falamos mal. Só que entenda, querido, quando Saul faz isso contra Davi, Davi não faz isso contra Saul. Em momento algum da vida de Davi, ele levanta uma palavra contra Saul. Em momento algum da vida de Davi, ele levanta uma espada contra Saul, mesmo tendo tido oportunidades. E, portanto, Davi, ele está leve. Portanto, Davi, ele está cheio do Espírito. Enquanto Saul lança dardos contra Davi, enquanto Saul joga lanças contra Davi para encravá-lo na parede, esse ataque que ele está fazendo a Davi volta na mesma proporção contra ele mesmo. E diz o texto bíblico que Saul agora ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Quando nós desejamos o mal para os outros, esse mal volta contra nós. Querido, existe uma lei no mundo espiritual. E entenda isso. A Bíblia diz que quando você chega num lugar, você deseja a paz do Senhor para esse lugar. Ou uma casa, ou pessoas. Você diz assim, a paz do Senhor seja sobre esse lugar. E diz o texto que se essa pessoa não quiser essa paz, sabe o que acontece? A paz não fica com ela não. A paz vem para você. Ou seja, quando nós recebemos algo, se nós não aceitamos essa coisa, sabe o que acontece? Volta para a pessoa. Então, quando alguém quer despejar em nós raiz de amargura, quando as pessoas fazem fofoca, quando as pessoas fazem maledicência, quando as pessoas lançam dardos para poder ferir, difamar, caluniar, agredir, matar no coração, diminuir, ela pode até estar tentando ferir a pessoa, mas isso volta de igual maneira. De modo que as pessoas que geram divisão, que o tempo todo estão envolvidas com fofoca, que o tempo todo estão envolvidas com malícia, com maldade, elas sofrem, elas ficam mal com tudo isso. Quando desejo o mal do outro, eu fico mal. Então a gente já ouviu esses exemplos várias vezes. Quando eu desejo o mal para alguém, é como tomar um frasco de veneno e esperar que o outro sofra. Saul está desejando muito mal para Davi. Ele está desejando tanto mal, ele já desejou tanto mal, e cuidado com isso. Porque aquilo que ocupa muito a nossa mente e o nosso coração, daqui a pouco vem para as nossas mãos. Eu começo então a maquinar na mente, isso agora toma o meu pensamento e agora então eu vou fazer. Saul, ele quis tanto matar Davi no coração, que chega um momento que ele vai para cima, ele tenta 2 vezes, e Davi foge. E agora ele planeja com todo mundo, e fala assim, agora nós vamos matar Davi, todo mundo aqui vai me ajudar, não vai ser só eu mais não. Antes era só uma arquitetura pessoal dele, de dizer assim, não vou tocar em Davi, vou colocar ele na frente da batalha contra os filisteus, para quem sabe, os filisteus matarem Davi, ele começa a torcer para os filisteus ganharem. E agora, não, agora ele já está
querendo matar Davi. Muito cuidado com o que está ocupando sua mente e seu coração, querido. Quando a gente enche a nossa mente de coisa que não presta, que não da palavra de Deus, quando a gente começa a ocupar o nosso coração com coisas que não são graça, alegria, amor, que não são os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma, o que vai acontecer é que a gente vai começar a ser tomado pelo ódio, pela raiz de amargura, pelo ressentimento, pela maldade, a gente vai ser tomado pelo orgulho, e aí a gente começa a dar lugar ao diabo, desejando o mal para o outro, mas nós mesmos sofrendo por causa disso. O que nós devemos fazer? Então, fale bem dos outros, querido. Fale bem dos outros. Aprenda a falar bem de todo mundo. Se você não tiver algo bom para falar, fica calado, mas não fala mal. Faça um acordo em seu coração para não falar mal, para não ser maledicente, para não desejar o mal para ninguém. Ouvi certa vez uma história, nosso irmão Gabriel Ornelas contou, e dizia ele sobre uma mulher que não falava mal de ninguém. E todo mundo que ela conhecia, ela dizia uma qualidade dessa pessoa. Ela falava bem. Ela assim, não, fulano de tal, aí todo mundo, não, fulano de tal é um mala sem alça. Ela falou, não, fulano de tal é carinhoso. E aí mas ciclano é avarento demais. Ela falou, não, mas ciclano, ele é trabalhador. E aí alguém falou assim, eu vou fazer uma pegadinha com essa senhora. Vamos ver se ela vai falar mal. E Satanás? Quero ver ela falar bem. Ela falou assim, Satanás é persistente. Fale bem, querido. Coloque os outros para cima, seja um incentivador. Olha o lado bom. Aprender a pensar menos em si. Humildade na Escritura não diz respeito a pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Sair do centro. Saul quer se colocar no centro. Jonatas entendeu. Jonatas entende que ele não está no centro, que Deus tem um propósito maior. Por causa disso ele tem paz. Por causa disso, Jonatas está no centro da vontade de Deus. Saul, querendo o trono, está fora da vontade de Deus. É dominado por um espírito mau. Davi está sofrendo, mas Saul está sofrendo mais. E nós temos a intercessão de Jonatas. Jonatas intercede por Davi. Diz o texto que ele fala bem de Davi a Saul, seu pai. Não peque o rei contra o seu servo Davi. Ele não pecou contra ti, ele não fez nada contra ti. O que o Senhor está fazendo é maldade, pai. Entenda, Jonatas, ele se coloca como intercessor de Davi. Mical, ela se coloca como intercessora e como protetora. Deus usa os filhos de Saul para proteger Davi. Deus está usando os filhos de Saul que estão se colocando em risco para poder salvar o ungido do Senhor. E Jonatas se põe em risco. No capítulo 20, nós temos Jonatas intercedendo ao seu pai por Davi, e agora o Saul tenta matar Jonatas. Veja, ele está desejando tanto o mal de Davi, que agora ele quer matar o próprio filho por defender Davi. Olha o que a raiz de amargura e inveja causa no coração de uma pessoa que está apaixonada pelo trono. Muito cuidado, querido. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração para não desejar a posição. A gente vai ter uma eleição aqui de oficiais. Sonde seu coração para entender se seu desejo é puro, se sua motivação é santa, ou se há desejo no seu coração pelo cargo, pela honra que é ter um cargo eclesiástico, de poder ser chamado de oficial da igreja presbiteriana do Brasil. Não quero o cargo, porque quando nós nos encantamos com o cargo, o que acontece é que o orgulho vai nos fazer e nos deixar despreparados para exercê-lo. E porque Saul é tomado pelo orgulho, ele se torna não apto para reinar mais. Deus já tirou o espírito de sobre ele, ele não tem condição de governar. E querer governar é um peso para ele. Querer governar sobre Israel
é um grande peso para Saul. De modo que ele perdeu o sossego, ele perdeu o sono, ele perdeu a paz. Ele tem agora um espírito maligno que o atormenta noite e dia. E sabe quem é o único que pode trazer paz para Saul nesse momento? Quando esses ataques vêm? Só tem um: Davi. Aquele que ele quer matar. É o único que dedilha a harpa, que traz algum tipo de alívio para Saul. Mas esse alívio é temporário, porque enquanto ele estiver no trono, enquanto ele não entender que Deus é quem governa e ele precisa ser submisso, não fazendo a sua vontade, mas para que a vontade de Deus seja feita, ele não vai ser liberto, ele não vai receber libertação. E Deus usa meios para poder salvar os seus. Deus usa Mical para salvar Davi, para trazer fuga para ele. Ela conta para Davi que Saul pretende matá-lo pela manhã, e Davi então foge. O Jonatas intercede por Davi. Deus usa de meios para poder salvar os seus filhos. Não subestime os meios que Deus usa para poder proteger a minha e a sua vida. Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos livra no sofrimento. E o texto diz agora então que Saul decide enviar gente para buscar Davi. Davi foge e vai encontrar-se com Samuel na casa de profetas. Naquela época tinha um seminário, esse seminário era a casa de profetas, onde Samuel ele ensinava outros. Samuel já está velho, Samuel já entregou o seu cargo de juiz, Samuel já entregou o ofício sacerdotal, já há outro sacerdote em seu lugar. Entretanto, o ofício de profeta, ele está treinando outros profetas, ele está fazendo discípulos, e ali na escola de profeta, ele está lá, discipulando esses profetas, e é um ambiente consagrado, diferentemente do palácio, que quem domina ali no palácio é um espírito maligno. O ambiente do palácio de Saul é um ambiente pesado, é um ambiente ruim, é um ambiente de morte, é um ambiente onde o rei está tentando matar pessoas, arquitetando morte. Na escola de profetas, o Espírito Santo está operando. O Espírito Santo está sobre Samuel, e do Espírito de Samuel está gerando vida ali para aqueles discípulos. E aí vem então uma galera da casa da morte para encontrar a galera da casa do Espírito. E essa galera da casa da morte, enviados por Saul, vão chegando lá. Interessante, né? No capítulo 19, que quando esses mensageiros que foram para trazer Davi, vem o grupo profetizando, então eles profetizam. Eles estão indo lá para levar Davi. Diz o texto que eles, quando chegam naquele lugar, o Espírito vem sobre eles, e eles profetizam. Saul faz isso 3 vezes, e até que ele decide ir lá. Você fala, pronto. Esse Saul, na hora que chegar lá, vai cair endemoniado. Esse homem não presta, ele vai chegar lá, e o negócio vai... E diz o texto, para nossa surpresa, você fala, não é possível que esse homem, atormentado por um espírito, esse homem, querendo matar o filho e matar Davi, na hora que ele chega na casa dos profetas, diante de Samuel, olha o que o texto diz. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele se despiu da túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ele teve deitado na terra, no pó, todo dia e toda noite. E a dúvida da galera é porque não é a primeira vez que Saul profetiza. Há outro momento que ele profetiza antes de ser ungido rei. A pergunta é, está Saul entre os profetas? Porque o rei não pode ser profeta. Tem o profeta e tem o rei. E Saul profetiza. O que a gente aprende aqui nesse texto, querido? Que há graça da parte de Deus para restaurar o caído. Que há misericórdia da parte de Deus até para Saul. E que Deus, Ele não olha para Saul com um olhar de
de ódio. Deus não olha para Saul, ou o espírito mau que vem da parte do Senhor, o espírito maligno que vem da parte do Senhor. O intuito de Deus não é destruir Saul, o intuito de Deus é que ele se volte para o Senhor, é que ele saia desse lugar. Entenda, os sentimentos que muitas vezes nós temos, que Deus permite que nós tenhamos, e as situações pelas quais Deus permite que passemos, mesmo o sofrimento, muitas vezes o propósito de Deus é nos colocar no lugar certo. A gente parar para pensar e refletir, eu acho que eu estou na direção errada, para revelar o ídolo do nosso coração, e Deus está jogando isso na cara de Saul. E Saul várias vezes ele cai em si, mas ele olha para o trono e volta. Várias vezes ele se arrepende. Diante de Jonatas ele fala, meu filho, eu não vou matar Davi mais não. Mas logo ele olha para o trono, logo ele dá lugar ao diabo. E de novo aqui ele profetiza, o Espírito Santo vem sobre Saul. De modo que o que a gente entende aqui? Que a questão aqui não se trata de salvação. A questão aqui se trata de unção para o ofício. O Espírito Santo não está mais sobre Saul para o reinado, ele está sobre Davi. Davi é o rei de direito, entretanto Saul é quem está no trono, não mais apto para governar. Mas quando Saul afasta-se do trono, o Espírito vem sobre ele. Deus quer trazer restauração para mim e para a sua vida. Deus coloca Saul no pó. O Saul que acha que poderia fazer algo contra Davi, quando chega perto, Deus o humilha, ele tira a túnica, ele fica despido. Davi faz isso quando a arca volta para Jerusalém, ele tira a túnica, fica só com uma roupa não tão orgulhosa assim, vamos dizer. Está com a roupa simples. Um rei não fica com roupa simples, de servo. E Saul fica assim agora. Quando ele se despe da túnica, quando ele desce do salto, quando ele fica no pó, ele pode ter esse tempo ali, noite e dia, na presença de Deus, deitado ali profetizando. Entretanto, mesmo essa experiência não leva Saul para mais perto do Senhor. Cuidado, querido. A graça. Deus opera muitas vezes na vida de Saul para trazer ele de volta. Mas há limites. Chega um momento que não tem volta mais para Saul. Isso vai acontecer um pouco mais lá para frente. Não perca as oportunidades. A graça. A restauração, até mesmo para o pior pecador. Capítulo 20, então, nós chegamos e nós temos a aliança novamente de Davi e Jonatas. E veja, querido, se a gente olhar para o contexto, o Davi agora perdeu, da noite para o dia, desse momento que ele sai da casa dele, que ele se casou com Mical, ou seja, ele é genro do rei, ele é comandante do exército do rei, ele é alguém extremamente bem-quisto em Israel. Em termos de influência, é o maior influenciador de Israel, ele é a pessoa mais popular em Israel, só que da noite para o dia, ele perde sua casa, ele perde seu cargo, ele perde sua família, ele perde a sua nação, ele torna-se o inimigo público número 1 de Israel, e ele não pode mais sequer morar em Israel. Da noite para o dia, ele se torna um procurado, perde a sua esposa, que posteriormente é entregue para outro homem, perde a sua casa, perde o governo, ele perde tudo. Ele sai sem roupas, sem comida. E da noite para o dia, Jonatas olha para Davi. E olha o que Jonatas vê. Jonatas fala para Davi. Ele faz aliança com a casa de Davi. Verso 13. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor, que a este aprouver, se eu não te fizer saber, e não deixar ir embora para que sigas em paz, e que o Senhor seja contigo como tem sido com meu pai. Se eu então ainda tiver porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi,
Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. O que Jonatas está falando aqui com Davi? Davi, você vai ascender ao trono. Davi está na lama, ele está no momento mais fundo da vida dele. E Jonatas está olhando para Davi e falando assim: quando você subir ao trono, cuida da minha família. Quando você subir ao trono, Davi, cuida dos meus. Jonatas está olhando para frente. Jonatas sabe que Davi é ungido do Senhor. Ele faz aliança com a família de Davi. E esse compromisso com o plano de Deus muitas vezes requer abnegação e perigo. Jonatas se põe em perigo diante de seu pai para proteger Davi. Ele intercede, ele tem disposição para sofrer por quem está sofrendo injustiça. O que ele poderia pensar? Isso é problema dele. Meu pai quer matá-lo, eu estou tranquilo aqui. Na verdade, se meu pai matá-lo, o próximo rei sou eu. Eu levo vantagem com isso. Mas Jonatas, ele não se cala frente às injustiças. Querido, eu e você não podemos nos calar frente às injustiças. A maldade que nos cerca. Vivemos em um mundo caído. Vivemos em um mundo de injustiças. E nós somos chamados a sermos voz profética contra o pecado, contra as injustiças. Pastor e missionário Don Brewster, ligado à entidade Agape International Missions, ele faz parte de um projeto humanitário que já conseguiu resgatar mais de 700 vítimas do tráfico sexual, incluindo adolescentes que haviam sido vendidas pelas próprias mães. E ele cita o caso de uma jovem, Sepak, isso no Camboja, de apenas 13 anos de idade. Ele falou, dando entrevista à CNN. Ele diz: ela foi levada para um hospital, onde recebeu um certificado que confirmava a sua virgindade, e foi levada para um quarto de hotel, onde foi estuprada por dias. Ela voltou para casa depois de 3 noites. E ele revela que a mãe dela decidiu expor a filha a essa situação, porque a família estava endividada e precisava dos $800 oferecidos pelos exploradores. Posteriormente, a mãe dela a obrigou a se prostituir em um bordel. Mas depois que aquela menina foi evangelizada, ela se volta para Cristo e hoje participa do projeto, ajudando mulheres sobreviventes do tráfico sexual, ensinando-as a produzir pulseiras artesanais e roupas para serem vendidas. Ela diz: hoje eu sinto muito mais estabilidade do que antes. Agora eu tenho um trabalho decente. Eu realmente quero que outras pessoas tenham o tipo de trabalho que eu tenho. E Don Brewster, ele se concentra há 12 anos lá no Camboja. Já conhece esses locais que concentram o tráfico sexual. E ele diz: quando falamos sobre o tráfico sexual infantil, este é o epicentro naquela região. Então nós temos cristãos hoje que estão se movimentando para poder interceder por aqueles que sofrem, para se colocar na brecha, para se colocar mesmo em risco, para proteger aqueles que estão em situações de sofrimento, em situações de angústia. Jonatas protege Davi. Jonatas se põe em risco. Talvez, querido, Deus queira usar você para se colocar como intercessor de alguém, para se colocar como protetor de alguém. Na escola, você que é adolescente, você que é jovem, você que é criança, está aqui, talvez seu coleguinha pode estar sofrendo bullying. Deus pode usar você para protegê-lo, para guardá-lo. O seu amigo, o seu colega de faculdade, de trabalho, pode estar passando por dias difíceis, e Deus pode usar você para ser uma palavra de encorajamento, de paz, de alegria.
Talvez as pessoas ao seu redor podem estar passando por situações que você nem imagina. Deus quer usar você para ajudá-los a dar um próximo passo, para quem sabe sair dessa situação. Jonatas é instrumento nas mãos do Senhor para conduzir Davi, para que ele chegue aonde Deus quer que ele chegue, ao trono. Querido, quero terminar com a história de John e Betty Stan. E John e Betty Stan, eles vão para a China, onde eles ficam como missionários. E em 1934, eles são sequestrados. E aqueles que os sequestram na China, os insurgentes, obrigam que eles escrevam uma carta pedindo resgate. E em 6 de dezembro de 1934, eles escrevem para a missão no interior da China, dizendo: caros meus irmãos, minha esposa, meu bebê e eu estamos hoje nas mãos dos comunistas na cidade de Jingde. A demanda deles é de $20 mil pela nossa libertação. Todos os nossos bens e suprimentos estão em suas mãos, mas louvamos a Deus por termos paz em nossos corações e por termos jantado essa noite. Que Deus lhes conceda sabedoria em tudo que fizerem, e a nós fortaleza, coragem e paz de espírito. Ele é capaz e um amigo maravilhoso em momentos como esse. As coisas aconteceram rápido essa manhã. Eles chegaram à cidade poucas horas depois que os rumores persistentes se tornaram realmente alarmantes, de modo que não conseguimos nos preparar para partir a tempo. Chegamos tarde demais. Que o Senhor os abençoe e os guie. Quanto a nós, que Deus seja glorificado, seja na vida, seja na morte. Nele, John Stan. Na manhã seguinte, eles são levados e eles pegam John e eles o golpeiam com a espada, cortando a sua cabeça. A Beth, com seu bebezinho de poucos meses, ela cai, proferindo uma prece próxima de seu esposo. E logo em seguida, ela também é morta sobre o corpo do seu marido. E aquela menina permanece. E posteriormente ela é cuidada, permanece viva. Stan, algumas semanas antes, o reverendo Peter Stan, o pai dele, recebe uma carta dele. E nessa carta ele falava sobre a ameaça comunista e reiterava sua fé e compromisso de servir a Deus, independentemente do custo. Ele já sabia do perigo. E ele então repete o poema Afraid, escrito por Hamilton, que havia escrito esse poema em 1931, que ele havia sido para um amigo chamado Jack Vinson, que foi martirizado 3 anos antes. E o poema diz o seguinte, aliás, o contexto: em outubro de 1931, enquanto Vinson visitava alguns fiéis a 29 quilômetros da sua estação missionária, a área foi tomada por um grupo de 600 bandidos. Uma jovem chinesa que escapou da situação relatou o incidente que inspirou o poema de Hamilton. Você está com medo? Perguntaram os bandidos a Vinson, enquanto brandiam uma arma ameaçadora à sua frente. Não, respondeu ele com total segurança. Se você atirar, eu vou direto para o céu. Seu corpo decapitado foi encontrado algum tempo depois. E diz assim o poema: com medo? De quê? De sentir a alegre libertação do espírito? De passar da dor para a paz perfeita? De cessar a luta e a tensão da vida? Com medo disso? Com medo de quê? Com medo de ver o rosto do Salvador? De ouvir suas boas-vindas e traçar a glória brilhar nas feridas da graça? Com medo disso? Com medo de quê? Um clarão, um estrondo, um coração trespassado? Breve escuridão, luz, ó arte do céu. Uma ferida sua, uma contrapartida. Com medo disso? Com medo de quê? De entrar no descanso do céu e ainda servir ao mestre abençoado? De serviço bom para serviço melhor? Com medo disso? Com medo de quê? Fazer pela morte o que a vida não pôde? Batizar com sangue um terreno pedregoso? Até que as almas floresçam do local? Com medo
disso? Nós temos Davi perseverando, seguindo, sofrendo, mas guardado pelo Senhor. Nós temos uma igreja perseguida e pessoas que sofrem e às vezes até morrem, mas guardados pelo Senhor. Com medo de quê? Podemos passar pelo sofrimento. Deus não nos livra do sofrimento, Ele nos livra no sofrimento. Vamos orar, queridos? Fica de pé. Obrigado pela Tua palavra que foi lida e exposta, Senhor. Que o Senhor possa nos levar a uma dependência maior do Senhor. Que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a uma disposição em confiar em Ti mesmo no sofrimento. Muitas vezes não entendemos por que sofremos. Não entendemos o porquê das dores que passamos nessa vida, da noite escura. Muitas vezes não entendemos os desertos. Muitas vezes não entendemos, ó Pai, as dores. Mas uma coisa nós sabemos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e Ele se levantará. Nós sabemos que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, ó Deus, há irmãos aqui que têm passado por dias difíceis.